João capítulo 20, verso 11 em diante, diz a palavra do Senhor assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Há um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Deus e Pai soberano, louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje é um dia especial para nós, que é o dia da ceia. É um dia em que a gente olha para essa mesa com esses elementos e a nossa fé permite que a gente veja Jesus. Agora eu trago esse texto para somar nesse dia de hoje, porque esse texto ele é muito parecido com o que nós vamos fazer hoje. Muitas pessoas vão chegar nesse lugar e olham para essas bandejas e que contém o cálice, que contém o pão, e elas vão ver, sim, apenas isso aí, pão e o cálice, né, do fruto da videira. Mas vão ver apenas isso. Para ver mais do que isso, precisa de revelação. Para ver mais do que isso, precisa de um toque espiritual. Para ver mais do que isso, tem que ter algo além. Se não tiver algo além, vai ver um cálicezinho, ainda vai dizer assim: meu Deus, é tão pouco vinho que eles tomam lá. Meu Deus, o pão é tão pequenininho. Para ver algo além, e a gente consegue ver isso nesse texto. A gente consegue ver a revelação. Quando a gente prega Jesus, as pessoas podem entender cognitivamente. Elas podem aceitar que andou por Jerusalém, essa personagem histórica, Jesus Cristo, que foi injustamente assassinado. Andou, sim, mas isso entendido cognitivamente não tem muito valor. Aliás, não tem valor nenhum espiritual. Eu acho que as pessoas mais sábias do mundo, elas reconhecem Jesus histórico. Não tem como negar o Jesus histórico. Mas ele não veio para ser Jesus histórico. Ele veio para ser Jesus, Deus. Jesus espiritual. A encarnação do Verbo divino. O milagre da Santíssima Trindade. Era Deus entre nós. Então agora, nesses versículos aqui em João, essa narrativa, os discípulos estavam sabendo que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas olha só, estavam sabendo cognitivamente.
Estavam sabendo porque ele disse que faria isso. Não é? Se eu chegar e disser, vou estar pregando na semana que vem numa igreja lá não sei aonde, você vai estar sabendo porque eu informei isso. Jesus informou isto, que ele voltaria dos mortos. Mas olha, essa é uma informação fantástica, né? Essa é uma informação tão fantástica que as pessoas mais próximas, quando isso aconteceu, elas precisaram de algo mais. Porque Maria Madalena foi ao túmulo de madrugada, como diz o relato aqui, e Jesus não estava nos lençóis. Os lençóis estavam embolados do lado. E ela chega lá e não vê os lençóis. E não vê Jesus, vê só os lençóis. E o texto então fala, porque levaram o meu Senhor, no verso de número 13. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Gente, como assim? Não reconheceu. Viu, mas não viu. Jesus respondeu, mulher, porque você está chorando? A quem você procura? O mestre deu uma de quem não está sabendo de nada, né? Quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro. Olha só. Eu acho que ela estava com a pulga atrás da orelha. Não pode ser um mestre. Não. É parecido, né? Parece com ele. É da mesma altura. Não pode ser um mestre. Deve ser o jardineiro. Deve ser o jardineiro que está aqui falando comigo. Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E aí Jesus olha para Maria. O interessante que tem um travessão, o sinal de pontuação para marcar que foi um momento assim de exclusividade. Foi uma fala impactante, uma exclamação. Maria. Maria. Que isso, Maria? Maria. E Maria então disse, Rabone. Gente, eu não consigo dizer isso sem me arrepiar. De novo me arrepiei. Em casa me arrepiei. Conversando com o pastor Simval, falei isso, me arrepiei. Aqui me arrepiei de novo. Rabone. O que aconteceu nessa hora, irmãos? Não era um jardineiro? Não era uma outra pessoa? Rabone. Uma revelação. Agora não é mais o jardineiro. Agora, ela sabia cognitivamente que ele ressuscitaria, mas não é possível que vai ser aqui na minha frente. Mas não é possível, não, esse cara é o jardineiro, peraí. Mas quando ele diz, Maria, ela diz, Rabone, é ele. Ela ouviu aquela voz. Ela teve... Não tem jeito, é ele. Ele foi revelado o Cristo. Agora não tem mais jeito. Agora Maria sai e conta para os demais. O Senhor ressuscitou e apareceu a mim. O Senhor ressuscitou. O Senhor não está mais no túmulo. Ele falou comigo. E a galera, e como? Ele falou com ela? Olha, é o que Maria está falando. Mulher sabe que fala muito, né? E eles precisaram ir lá também no túmulo para ver esse negócio. Negócio muito legal desse episódio é que a vida de Jesus ressurreto é uma vida de revelação.
ele não aparece mais cognitivamente para as pessoas. Ele agora só aparece revelado. Ele só aparece ele não anda mais pelas ruas, pelas praças, sendo seguido pelas multidões. Agora ele muda e ele simplesmente está tudo fechado na reunião e ele aí brota na reunião. Ele brotou na reunião. Então, o texto diz assim, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Como se isso fosse uma senha naquele momento, né? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Uau! Foi assim, irmãos, recebam o Espírito Santo. Aí você sabe o que aconteceu naquela hora? Isso, não aconteceu nada naquela hora. Eles retomaram aquele assopro e ninguém viu nada acontecendo. Eles só tomaram aquele assopro e ouviram aquele negócio. Recebam o Espírito Santo. Sim, tá bom. E agora, recebemos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo de uma forma assim, vou dizer, como a gente diria hoje isso, né? De uma forma oficial, de uma forma profética. Eles receberam o Espírito Santo naquele assopro. O que é que o Senhor estava mostrando ou dizendo no simbólico, enfim, o que estava acontecendo ali? Ele já havia falado do Consolador, ele já havia falado que receberiam o Espírito Santo. Agora ele aparece no meio daquelas pessoas e sopra. E sopra. O que é um sopro? Um sopro é emblemático na Bíblia. Deus deu vida ao bonequinho de barro por um sopro. Um sopro tem muito significado na Bíblia. A gente usa essa palavra para se referir à vida. O fôlego da vida, o sopro da vida. A criança, quando nasce, ela tem que colocar para fora. E colocar para fora o choro, para você chorar, para você falar, para você colocar para fora. Esse ar está em movimento. O que é o vento, né? Senão, simplesmente, o mesmo ar que sempre teve aí, mas agora ele está em movimento. O ar-condicionado tem um ventilador ali dentro, que ele roda a turbina e faz o mesmo ar que estava parado, ele faz esse ar movimentar. Ele faz esse ar girar, movimentar. E Jesus, então, de uma forma simbólica, ao assoprar, e os discípulos sentem aquele ar batendo, o seu sopro batendo, eles sabem que alguma coisa aconteceu naquele momento, só que eles não veem nada acontecendo exatamente naquele momento. Na continuação diz assim, se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Basicamente, o Senhor está fundando o princípio fundamental, o princípio básico da sua igreja. Perdão dos pecados dos que chegam. Ele entrega o Espírito Santo de uma forma oficial. Nada ainda está acontecendo porque eles estão em quatro paredes, nada ainda. Mas eles já sabem que o Espírito Santo é um fôlego de vida, é o ar em movimento. O Espírito Santo, ele é movimento. Jesus bota aquilo que está parado para se mover, e ele diz, ele funda a ideia principal da sua igreja.
Ele dá autoridade aos discípulos também nesse sentido. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, de quem? De quem vai chegar? De outras pessoas. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, se isso não for feito, serão retidos. Não era essa a grande questão lá dos fariseus? Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que pode perdoar pecados? E ele agora transfere isso de uma forma assim emblemática para os discípulos. Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Se vocês os perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se vocês não fizerem isso, isso não vai acontecer. Ele funda essa ideia capital da igreja de que apresentamos um Cristo que perdoa pecados. E estamos aqui não para julgar as pessoas. Estamos aqui não para a igreja. A igreja não está aqui para julgar ninguém, a igreja está aqui para abraçar todos que chegam. Lógico que chegam de coração aberto para servir ao Senhor e tal. É isso que a gente está aqui para fazer. Não é para dizer quem é melhor do que ninguém. Não é para falar de quem pode, quem não pode, quem é e quem não é. Fazer acepção de pessoas. Ele transfere para a igreja. Bom, Tomé não estava na reunião. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé foi o mais sincero de todos, porque os outros também não acreditaram de cara. E ele mostrou isso com palavras. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. A senha: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja nas minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor, meu Deus. Jesus disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomou essa bolacha. Ele chega de novo, 8 dias depois, na mesma reunião: a paz seja contigo. Olha para Tomé: Tomé, olha aqui a minha mão, bota a mão aqui do lado também. E você agora está crendo, né? Pois é, tem gente que é mais feliz do que você, Tomé, porque não viu, mas creu. A portas fechadas de novo, irmãos. De novo, o sobrenatural acontece. Gente, não dá para dizer que é uma alucinação coletiva. Não dá, em hipótese alguma, dá para dizer. Hoje eu conheço alucinação. Ninguém nunca, ainda não me descreveu uma alucinação com essas características aqui. Um grupo não alucina junto. As alucinações são diferentes. Se você tiver muitas pessoas e eles alucinarem, eles vão ver coisas diferentes. Nós estamos aqui no contexto da fé cristã. Eles saíram todos contando a mesma história. E contaram essa história tantas vezes que ela foi escrita nos 4 evangelhos. Do mesmo jeito. Pode isso? Mais uma vez o Senhor se revela aos seus discípulos. Interessante, né? Que ele, para Maria, ele se revelou apenas falando
o seu nome de uma forma muito familiar. Para Tomé, ele se revelou diferente. Ah, tu tem que ver milagre, né, Tomé? Tu tem que ver milagre, né? Tu tem que ver o material, né? Então tá bom, ó. Tá aqui o cravo. Tá vendo a misericórdia dele? Se revelou com uma sutileza tão grande para Maria Madalena. Mas Tomé tinha que ser diferente. Tomé tinha que botar a mão na mão dele. Se eu não botar a minha mão na mão dele, do lado dele, se eu não fizer isso... E ele falou, tudo bem, Tomé, você é um cara fraco mesmo de fé, mas eu salvei você também. Bota a mão aqui, bota a mão aqui. Para Maria ele só disse, Maria, que isso? Como é que tu não me conhece? Como é que tu está pensando que eu sou jardineiro, Maria? Consegue perceber que Jesus entende a nossa quantidade de fé? Alguns por muito pouco verão Jesus e outros vão ter que ser curados de um câncer para ver Jesus. Alguns por muito pouco verão Jesus. Alguns passarão na porta da igreja e sentirão, Jesus está aqui, mestre, eu sinto uma voz me chamando aqui para dentro. Outros vão ter que ir no fundo do poço com um problema para ver Jesus. Mas ele vai. Ele sabe quem é quem. Ele conhece quem é quem. Esse aqui só se eu esfregar minha mão na cara dele, que ele vai... que sou eu mesmo, porque ele é fraco. Ele não é perceptivo. Mas o texto continua. Verso 30, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Gente, olha só, esse era o propósito. Os sinais eram para que as pessoas crescem. Os sinais, bom, se precisa mostrar a mão, eu mostro. Se precisa simplesmente aparecer, falar o nome dele, eu faço. Os sinais, as curas foram para isto. Aí você começa entendendo porque uns vão ser curados, outros não, porque um tem que orar a vida inteira por uma cura e o outro nem tão pouco. Gente, o que foi feito a nível de sinal foi para que nós conseguíssemos ver o reino, ver o Cristo. Capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Mais ou menos uns 90 metros dentro do mar. Jesus da praia dá um grito. Filhos, tem aí alguma coisa para comer? Não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Rapaz, é o Senhor que está. É o Senhor que está. É o Senhor. É o Senhor que está lá. Aí Pedro não foi nem Pedro que viu, foi o discípulo que Jesus amava. João disse, é o Senhor.
é o Senhor. Que isso, gente? Ele apareceu na praia. E aí Pedro se joga na água pelado mesmo. Pedro era sempre assim exagerado. Pedro chega pelado na praia, na terra. Pedro sempre fazendo das dele, meu Deus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Aliás, ele não chegou pelado lá, ele estava pelado no barco e lançou-se ao mar. Cingiu-se com a tua túnica. Lógico que ele não devia estar pelado mostrando a documentação, né, mas devia estar sem camisa, tal, aquela coisa. Né? Você pensou bobagem? Não é possível, não acredito nisso. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus nem precisava do peixe que eles trouxeram, porque quando eles chegaram, ele já estava fritando o peixinho ali na brasa. Ele já estava fazendo um churrasquinho que ia sair ali, quando eles chegaram com os peixes lá do mar. Ele nem precisava. Mas aquelas pessoas precisavam ver um milagre naquela hora. Aquelas pessoas precisavam de uma revelação. Gente, o Cristo, ele vai ser revelado. Não tem como entendê-lo cognitivamente, não tem como entender porque você explicou. Porque você chegou e disse, fulano, eu não sei porque que o fulano está fora da igreja. Ele está fora da igreja porque ele ainda não olhou e disse, Rabone. João disse, é o Senhor. É o Senhor. É só o Senhor podia adivinhar onde estão os peixes. Alguém mais adivinha onde estão os peixes? As pessoas pescam até hoje e ninguém adivinha onde estão os peixes. Só o Senhor poderia adivinhar onde estão os peixes. Principalmente naquela época. Hoje ainda temos muitas tecnologias, talvez. Um sonar diga, olha, tem peixe ali, tem peixe aqui. Mas naquela época só quem tinha sonar era o Senhor. Ele diz, joguem do outro lado, joguem do outro lado. Vocês vão achar os peixes. Na verdade, irmãos, eu tenho uma hipótese, que do lado que eles jogaram a rede, na verdade ali não tinha peixe nenhum. Foram os peixes que ouviram Jesus falando e correram para lá naquela hora. Aí vão jogar aqui, rápido, todo mundo aqui, agrupa. É porque ele mandava na tempestade, ele mandava em tudo, na natureza. Quando ele falou, joguem do outro lado que os peixes vão estar lá. Os peixes correram tudo para debaixo da rede. Pegaram aquele milagre. Aí, quando eu olho assim, meu Deus, é muito peixe. Cara, olha lá. É o Senhor. Isso é coisa do Senhor. Ninguém faz isso. Revelação. Temos agora um outro caso em que Jesus se revela por um milagre claro. Algo claro que aconteceu na vida. E quantas vezes quantas vezes a gente ouve histórias assim, né? Que alguém recebeu uma bênção e mudou seu rumo na vida e passou a servir a Deus porque aconteceu algo assim inaudito na sua vida. Algo assim fora do comum, que não era comum de acontecer. Eu reconheço, não, é o Senhor. É o Senhor. Deus tem um propósito na minha vida. Não tem como ser diferente. Revelação. Mas também tem outra passagem, muito conhecida dos irmãos, em Lucas 24, verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, texto muito conhecido, não vou ler tudo, que é muito longo, mas ele se encontra com esses discípulos
e conversa um pouco com esses discípulos, e a conversa vai à frente, e ele vai passar a noite com esses discípulos. Fique conosco, é o que os discípulos dizem, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Gente, olha que frase legal. Os olhos se abriram. Revelação. Eles não estavam de olho aberto, não? São os olhos espirituais. Os olhos da alma. Os olhos do interior. Os olhos se abriram quando ele pegou no pão. Quando ele pegou no cálice. Os olhos se abriram. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Bem que quando ele estava falando, estava um negócio dentro de mim, eu estava sentindo uma ardência por dentro. Eu estava achando assim, rapaz, como ele parece com o mestre. Rapaz, como ele fala igual o mestre. Não, mas o mestre morreu, a gente viu ele morrendo. O mestre morreu. Mas ele parece com o mestre, ele fala igual o mestre. Mas como é isso? Mas quando Jesus toca na ceia, aquele jeitinho que Jesus já estava acostumado de fazer, que eles olham, rapaz, é o mestre. Ninguém pega na ceia de outro jeito, é o mestre, é a marca do mestre. E aí, sem aí sozinho, vocês agora, já foi feita a obra de revelação. Você quer ter uma fé imbatível? Tem que se curvar e pedir a Deus uma revelação. Porque a quem é revelado não tem jeito. Quem é revelado não fica desanimado, querendo ir embora, tal, arrumando problema. Quem viu Jesus vai dizer, Rabone. Quem vê o Jesus vai dizer, é o mestre. Quem vê Jesus reconhece nos seus atributos, no seu dia a dia, o que está acontecendo. E aí eu estou dirigindo, irmãos, estrada, em uma curva, do outro lado o trânsito está parado, eu tenho que meter o pé no freio. Gente, o Jeep pode estar a qualquer velocidade, se tu meter o pé no freio, ele para. Ele para em 5, 6 metros, ele quase zera. O problema não é esse. O problema é se o cara de trás para também. Da última vez, sem ser essa outra, a última que eu fui, a minha mãe, isso aconteceu. E eu vi o cara chegando com uma velocidade, eu falei, meu Deus! Eu falei, Mônica, vai bater! Sabe o que aconteceu? O Senhor segurou o carro do cara. Eu falei, esse carro não parava de jeito nenhum, só Deus para segurar ele. Porque era uma curva assim, ó. Na Via Lagos tem uma curva bem fechada, tu não vê o que está do outro lado. Do outro lado o trânsito estava parado. E eu tive de fazer uma freada que eu nunca fiz na minha vida. E atrás vinha esses carros menores, assim, que não tem esses freios. Né? Esses carros, não sei se era, não lembro, tipo um Voyage ou um carro desse top assim, mais ou menos. Caramba! Eu falei, vai bater! E Jesus falou, não vai bater. Falei, Mônica, livramento. O Senhor acabou de repreender o devorador, porque eu ia gastar uma nota. O Senhor acabou de repreender o devorador. É isso que o crente pensa. O crente vê Deus em tudo quanto é lugar. O crente tem que ver Deus em tudo quanto é lugar.
na tempestade, no problema e no dia bom. Ele vê Deus em tudo que é lugar, porque Deus está sempre se revelando nas coisas que vão acontecendo na vida dele. Está sempre se revelando. E olha só, coisa de Deus mesmo. Meu Deus do céu. Coisa do Senhor. Jesus hoje não aparece mais para a gente assim, né, irmãos? Não aparece mais assim. Porque isso tudo era um projeto de Deus. Isso tudo era um projeto do Senhor, quando Ele soprou lá o Espírito Santo. E aí em Atos, Ele mostra como é que Ele estaria presente. Atos, capítulo 1. Verso 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Uau! Ele soprou naquele dia. Ele disse que isso ia acontecer. E agora ele está se despedindo. E quando você se despede, você sempre fala o mais importante, né? Você sempre diz: fulano, não esquece disso não, tá? Beltrano, se liga nisso aí, não é isso? Quando você se despede, vai embora e não vai voltar mais, ou vai levar muito tempo para voltar, você fala: por favor. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe, não pensa nessas coisas. Não cabe a você conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou para a sua autoridade. Mas, tem um detalhe, mas vocês receberão poder. Uau! Tudo que a gente queria, né? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dentro de alguns dias, vocês vão receber poder. Aí o pessoal pensa que é poder para mandar nos outros, né? Que é poder para ser maior. Não é poder para nada disso. É poder para testemunhar. Porque essa igreja aqui vai para a arena dos leões. Ela tinha que testemunhar com poder. Essa igreja vai para a arena dos leões. Irmãos, um crente em Cristo, Cristo revelado, ele recebe esse poder para pregar o Evangelho, para testemunhar do Evangelho. Um crente, ele é cheio desse Espírito Santo. Já falou com ele hoje, com o Espírito Santo? Já falou, porque é o Espírito Santo, estamos na dispensação do Espírito Santo, ele que está conosco. Jesus não aparece mais em sala fechada, não vai aparecer aqui para a gente ver e dizer: olha, vim cear com vocês. Mas o Espírito Santo, que é o que é movimento. Quem tem o Espírito Santo está se movimentando. E eu estou falando em contextos espirituais. Está se movimentando, está vivo. Que é vivo, se movimenta, se mexe. Vai atrás, luta, demonstra. Quem está vivo, quem está cheio do Espírito, na obra do Senhor, estar vivo é estar cheio do Espírito Santo. E eles ficaram lá em Jerusalém, 10 dias depois, foram batizados no Espírito Santo. Vento, o ar em movimento aconteceu, não estava ventando do lado de fora. As árvores estavam paradas, se tivesse árvore lá naquele dia, estava tudo paradinho. Mas dentro estava um vento. O Espírito Santo marcando território
sua chegada naquele dia. O que eu quero dizer com essas palavras é que nós temos, irmãos, nós não ficamos órfãos quando o Senhor foi. Muitos irmãos, já ouvi isso muitas vezes, gostariam de ter ficado com Jesus. Lamentado não ter nascido naquela época em que Jesus veio. Mas ele está conosco de uma forma diferente. Agora, ele é movimento. Ele é vento. E é esse vento que nos move. Esse vento que move os seus servos na obra. Esse vento. Amém, queridos? Glória a Deus. Se isso ainda não foi revelado a você, peça a Deus que seja. Curve a sua cabeça. Deus e Pai amado, soberano.